trabalhar, estudar, fazer atividades físicas, dar conta de redes sociais, ser pai, ser mãe, ser filho, ser companheiro, dar conta de um relacionamento. Quantas atividades nós não desenvolvemos ao longo do dia? Quantas atividades nós não empenhamos e debruçamos tempo para realizá-las? Pois bem, hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso, sobre gestão de tempo. Aprender a lidar com o tempo é uma habilidade indispensável para o crescimento pessoal e profissional. Então hoje nós vamos abordar alguns assuntos, alguns temas de como nós podemos transformar minutos em momentos de sucesso. Como que nós podemos, através de algumas mudanças simples, conseguir utilizar o tempo a nosso favor. Beleza? Meu nome é Rafael Alcântara, sou psicólogo clínico, trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental como carro-chefe, e hoje nós vamos estar falando sobre gestão de tempo. Como que podemos transformar minutos em momentos de sucesso. Hoje eu trago para vocês aqui algumas informações que podem ser importantes para que alguns de vocês comecem então a adotar uma proposta de vida mais funcional, uma proposta de vida em direção ao crescimento pessoal e profissional de vocês, beleza? Então, a primeira proposta a ser abordada é uma condição psicológica, que nada mais é do que a percepção que eu tenho do próprio tempo, as cognições que eu tenho, as ideias, a imaginação, os pensamentos que eu tenho em torno disso, pois os pensamentos, de certa maneira, podem afetar diretamente a qualidade dos resultados, pois se eu penso que eu tenho muito tempo, eu posso deixar atividades para... Como dizia, se eu percebo que eu tenho muito tempo, eu posso deixar as atividades para depois. Se eu percebo que eu tenho pouco tempo, eu posso ficar ansioso, estressado e também deixar as atividades para depois, ou acreditar até mesmo que eu não tenho esse tempo para poder realizar tais atividades. Então a percepção do tempo para a psicologia é fundamental, em especial uma percepção do ponto de vista existencial. Entender que o que você hoje tem de maior recurso nas suas mãos é exatamente isso, o tempo. E muitas pessoas, como eu descrevi, têm pouco desse recurso e outras têm muito desse recurso. Infelizmente, muitas das vezes, ambas não sabem aproveitar, seja com pouco ou muito recurso na condição de tempo. Mas entender a condição existencial de que o tempo passa e esse bem mais precioso, ele jamais poderá ser recuperado, é importantíssimo para que no aqui e agora possamos adotar comportamentos mais funcionais para desenvolvermos compreendendo o tempo de forma existencial. A partir dessa ideia, começamos então a adotar comportamentos, ações e atitudes que vão em direção ao melhor aproveitamento. Isso inclui pequenas mudanças, como eu mesmo disse, mudar alguns instantes, mudar alguns minutos, para que você tenha então momentos de sucesso ao longo da sua vida. Associado à percepção, uma outra condição que é desencadeada é a condição emocional. Então a condição emocional, ela pode também afetar diretamente a qualidade dos resultados, uma vez que a atividade pode ser entendida emocionalmente como algo entedioso, como algo estressante, como algo chato, assim também como pode ser vista como algo interessante, algo que gera entusiasmo. Então entender e aprender a gerenciar emoções e direcioná-las de forma funcional, aprendendo então a gerenciar as emoções, entendendo que iremos lidar com situações e circunstâncias que irão sim desencadear sentimentos agradáveis, mas outros não tão agradáveis assim. Por isso a importância da inteligência emocional, a importância de aprendermos a gerenciar as emoções, porque devemos entender que nós não temos que, assim como criança, fazer aquilo somente que queremos, aquilo que é somente direcionado pelo prazer, mas que assim como adultos nós devemos fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja uma tarefa desconfortável, que gere estresse, uma tarefa que gere de certa maneira um desconforto, mas tendo uma habilidade emocional, sabendo lidar e gerenciar essa emoção, eu tenho certeza que você não vai ficar refém dessas condições e vai conseguir então ultrapassar essas barreiras. Então essa é uma das propostas também apresentada para que possamos começar
a melhorar o nosso recurso. Galera, segundo tópico, para que possamos então aproveitar da melhor forma este recurso que é o tempo. O segundo tópico vai falar sobre autodisciplina e procrastinação. Sabemos muito bem que a procrastinação é um conceito muito conhecido, é um conceito que hoje é bastante explorado no mundo, né, de certa maneira, business, no mundo também do desenvolvimento humano, porque de certa forma é um conceito que descreve condições comportamentais que acabam realmente atrasando o nosso crescimento, impedindo de nós sairmos do lugar que estamos e muitas das vezes impedindo de viver a vida que merecemos viver. Então, a procrastinação, que é o ato de simplesmente, não é que é não fazer nada, pelo contrário, a procrastinação, ela quer que você faça várias coisas, menos aquilo que é importante. Então, a procrastinação é um conceito e um conjunto de comportamentos que precisam ser trabalhados. Trabalhando, então, a procrastinação, entendendo que esse conjunto de comportamentos, mas também conjunto de ideias, até porque sabemos que os pensamentos é um ensaio para as ações. Então, de certa maneira, se eu tenho um ato de procrastinar, é porque a minha mente, ela também procrastina. É porque a minha mente ainda não entendeu a importância da atividade e o quanto esse comportamento de mudança vai te levar ou nos levará ao crescimento. Então, entendendo que quanto mais você procrastina, quanto mais você deixa para depois, quanto mais você deixa por outro dia, quanto mais você deixa a sua mente te enrolar, quanto mais você deixa a sua mente te distrair, te dispersando com várias coisas, menos aquilo que é importante, você vai ter dificuldade sim em conseguir utilizar o tempo a seu favor. Então, utilizem de certa forma de comportamentos funcionais para poder lidar com a procrastinação. Compreendendo então o prejuízo de procrastinar, do ato de deixar para depois, do ato de protelar, vamos então a uma ideia de desenvolvimento de mentalidade. Que mentalidade é essa que nós precisamos buscar? Uma mentalidade de autodisciplina. Nós precisamos construir cognições. Eu sempre falo, galera, cognições são conteúdos e fenômenos psicológicos que acontecem dentro da nossa mente. Isso inclui falar consigo mesmo, isso inclui ouvir vozes, isso inclui ver imagens, ver vídeos, né? Pequenas cenas que eu digo. Então, assim, tudo isso é cognição. Então, todo esse fenômeno, todos esses acontecimentos que passam pela nossa cabeça precisam ser ajustados e utilizados a nosso favor. Porque senão você funciona meio que de forma automática. E uma mentalidade de autodisciplina é exatamente ao contrário. É você, de certa maneira, né, se governador, você reger a sua mente, correto? Então, sendo o senhor de si mesmo, sendo o senhor do seu próprio cérebro, sendo responsável, no caso, protagonizando a própria existência, lançando mão da consciência e desenvolvendo cognições que geram autodisciplina, você vai conseguir ter uma melhor otimização do tempo. Então, galera, tanto a procrastinação quanto a mentalidade de autodisciplina é muito importante. Então, é super importante eu criar afirmações funcionais para que eu possa, de certa maneira, ir em direção àquilo que eu desejo. Então, eu preciso criar frases, criar cenas na minha mente, eu preciso visualizar, de certa forma, ações comportamentais das quais vão contribuir para que eu consiga, então, realizar o meu objetivo. Então, que você possa entender que conseguir ter uma autodisciplina através dos pensamentos, das ideias, é importantíssimo para criar um... Agora, então, entendendo a responsabilidade de assumirmos um protagonismo mentalmente falando, né? Então, quando a gente fala senhor de si mesmo, é uma competência mental que você tem de conseguir se autoconhecer, de saber o que passa pela sua cabeça, de entender pensamentos que estão te jogando de canto, pensamentos que estão te abatendo, de entender imagens que passam de forma repetitiva pela sua mente, de você conseguir entender cenários e cenas que você fica criando, como eu mesmo falei, pequenos vídeos, como se fosse trailer na sua mente, de certa forma disfuncional, gerando sofrimento. Agora que você entendeu que é importante lidar com todas essas condições psicológicas a seu favor, não contra, então pensamentos funcionais, nunca positivos, eu nunca falo isso, nunca falo sobre pensamento positivo, pelo contrário, pensamentos racionais, pensamentos pautados realmente em evidências, ou seja, é entender sim que há alguns limites que você precisa enfrentar,
Então, não trabalhando com pensamentos positivos, mas sim racionais, entendendo as suas limitações, mas entendendo também que se você treinar a sua mente para poder lidar com elas, é bem provável que você consiga dar conta de tais atividades. Então, super importante, autodisciplina. E por último, tópico que nós vamos apresentar aqui, que nós vamos falar para podermos gerenciar o nosso tempo, né? Entendendo que, de certa maneira, o tempo ele não tem um controle, né, por nossa parte, mas pelo contrário, só temos controle sobre nós mesmos na relação com o tempo. Então não tem como gerenciar o tempo, né? Tem como você adotar condições psicológicas e comportamentais, emocionais, para poder então utilizar esse recurso a seu favor. Então o terceiro tópico agora fala exatamente sobre isso, que é sobre ativação comportamental, super importante, ativação comportamental. Indo então a terceira proposta de ativação comportamental, fazer com que você, meu amigo, minha amiga, entenda o quão importante é não só adotar novas percepções, novas ideias, mudar a personalidade, mudar a mentalidade, mas sim entender de forma clara ações e passos que precisam ser dados, independente que você ainda tenha uma condição psicológica saudável para isso ou não. Ou seja, não é muitas das vezes esperando que você se sinta bem psicologicamente para você fazer algo que significa que esse é o caminho. Pelo contrário, muitas das vezes você primeiro precisa fazer algo que é bem provável que você vai se sentir bem depois dessa atividade realizada. Então, ativação comportamental, a terapia cognitiva, ela é comportamental exatamente por conta disso, fazer com que você se movimente, fazer com que você faça algo com o que está diante de você. E se é um desafio, nós precisamos se movimentar. Levando em consideração então a importância de nos movimentarmos mediante os desafios, fique aí então a proposta de desenvolvermos estratégias de enfrentamento. Galera, não existe uma única estratégia que sirva para todo mundo. O ser humano não funciona assim, a psicologia entende disso. Por isso que é importante vocês terem contato com a psicologia clínica, irem no consultório, marcar consulta. Os vídeos aqui são meramente expositórios, com o intuito realmente de fazer vocês entenderem um pouco do universo da psicologia, mas existem milhões de técnicas, né? Milhões é uma forma de expressão, mas existem milhares de técnicas, de estratégias de enfrentamento. Porém, cada uma vai se adaptar ou vai se adequar a uma situação. Ninguém está passando a mesma situação de vida igual ao outro. Tem situações próximas, mas com pessoas e personagens diferentes, com vínculos afetivos diferentes um do outro, entendeu? Então, ativação comportamental é fundamental para desenvolver. Sabendo então que não há uma única estratégia para todo mundo, mas que há uma estratégia para cada situação específica, nós ficamos aqui então com esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aí entendido os 3 tópicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar, se vocês quiserem conversar sobre, só deixar aqui nos comentários, me chamar no direct. Então a primeira questão é a percepção de tempo, entender o tempo é fundamental. A segunda questão é entendermos que a procrastinação e a autodisciplina, um pode nos atrapalhar e outro pode nos ajudar demais. E a terceira é a ativação comportamental, entendermos aí então como que esses 3 elementos, né, trabalhados de forma conjunta, pode ajudar você a viver a vida que você merece. Não espere viver menos do que isso. Então se esforce, se movimente, acompanhe os vídeos aqui, curta, deixa seu like e compartilhe. Até a próxima.